Chicote. Chicote. Câmara, luz e ação. Bom dia, amados e queridos ouvintes. Neste momento, o Espírito Santo de Deus direciona para os amados ouvintes uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, porque todos nós sabemos que a gente vive num mundo conturbado, um mundo onde prevalece o ódio, a mentira, o engano, o adultério, o homicídio, o roubo, o furto, a busca de vantagens. O ser humano, para satisfazer a sua própria vontade, ele atropela os direitos do seu próximo. Enfim, o mundo ele está andando em contramão de tudo que aquilo que Deus fala e quer que nós observemos, obedecemos e cumprimos. Eu saúdo a todos que tiverem acesso a esta transmissão com a paz do Senhor, intercedendo em oração para que nós venhamos vencer este mundo perverso. Amados, nessa transmissão, o Espírito Santo está falando de duas situações. A primeira situação é a situação da fé, e a segunda situação é a situação do medo. Desta manhã maravilhosa, o Espírito Santo diz, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que promessa fiel, verdadeira e linda. Paremos para imaginar que é o Deus que criou todas as coisas, que está nos fazendo esta promessa. Esta promessa, ela já vem nos encorajando para que nós venhamos a vencer toda sorte de medo. Essa promessa, amado, ela vem nos encorajar a crer no Senhor Jesus com todo o nosso coração. Então, Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E aí, resta-nos usarmos a fé pura, genuína, que vem do trono de Deus, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Só existe uma fé, um só Espírito e um só corpo. Mas Satanás, ele tem enganado multidões com a miscigenação, a mistura de religiões,
a mistura de credos e com um engano, um engodo desvergonhoso, levando o povo para o inferno, dizendo que todas as religiões levam a Deus, e não é assim, não é. Deuteronômio 5, Êxodo 20, Levítico 6, o Senhor Deus diz que Ele tem que ser adorado. 2 Coríntios capítulo 1, o Senhor, Ele diz que Ele fundou a igreja dele, a igreja de Deus. Ele não criou placas de igreja. Ele não criou denominações, não. Mateus 28, 26. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que eu vos ordenei. Então Jesus ordenou, Ele não pediu, Ele deu uma ordem, que é pregarmos o evangelho de arrependimento. Não é evangelho de prosperidade, não é evangelho de arrependimento. E Ele nos consola, amados, dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Amados e queridos ouvintes e assistentes, esta mensagem também, amados irmãos, ela nos traz, amado, através da fé em Jesus, um conforto, porque por vivermos num mundo conturbado, um mundo cheio de violência, de ingratidão, o ser humano não ama. Deus não é mentiroso, Ele diz em Oséias capítulo 4, versículo 1: ó Israel, escuta, eu tenho uma contenda com todos os habitantes da terra. Para quem não sabe, amado, o que significa contenda, contenda significa briga. Contenda significa litígio, busca de demanda, guerra. Porque neles não há verdade, não há. Nem há amor. O ser humano não ama. O ser humano não é verdadeiro, não ama. E não há conhecimento de Deus. Não tem conhecimento de Deus. O mundo busca aquilo que o mundo lhe oferece, aquilo que lhe agrada diante dos seus olhos. Por buscar as coisas materiais, o coração se enche de individualismo, egoísmo, presunção, dolo. O Senhor Jesus, aleluia, Yeshua HaMashiach, Ele diz que neste mundo só prevalece a mentira, o perjurar, o furtar, o roubar, o engano, o adultério. E com tudo isso aí, amado, toda essa prevalência de todo esse mal, os habitantes da terra vão de mal a pior. Mas há uma solução. E essa solução está em Cristo Jesus.
Ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus que se pode encontrar o caminho da salvação. Somente através de Jesus, é bem claro. Jesus, ele é a porta, ele é a verdade. Jesus é o Deus que salva. Jesus é o Deus que abençoa, prospera. Não é preciso ninguém estar indo para a igreja atrás de prosperidade. Deus não mandou isso. Aleluia. Glória a Deus. Amados, finalizando essa transmissão, o Espírito Santo lhes conta um fato real que aconteceu há 1200 anos antes de Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós vir à terra, que é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Deus que salva. Esse fato real aconteceu com um rei chamado Josafá. Josafá, amado, era rei de Judá. E aí, amados e querido irmão, isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E o rei Josafá sofreu uma ameaça. Ele estava na eminência de ser atacado, ser destruído, morto, acabar seu reinado e Israel ser derrotado. E aí, fiel, sagrada palavra de Deus diz, aleluia, que Josafá teve medo. A fiel, sagrada palavra de Deus diz que toda a nação de Israel teve medo, porque os inimigos eram numerosos. Eram os moabitas e os amonitas, associados aos do monte Seir. E ali eles se juntaram e eles planejaram aquela guerra. Mas, amados e queridos irmãos, Josafá tomou a atitude correta. A fiel sagrada palavra de Deus diz que Josafá ele juntou toda a nação e congregaram-se. E aí o rei Josafá levantou um clamor e toda a nação jejuou e orou e buscou o Senhor. Glória a Deus. Quando, amados e queridos irmãos, nós estivermos em dificuldade, quando nós estivermos numa situação do impossível, não temas, diz o Senhor, nem te aterrorizes, simplesmente busca-me, simplesmente invoca-me, porque eu sou o teu Deus, sou a tua segurança. E a fiel sagrada palavra de Deus diz, amado, que o rei Josafá levantou um clamor, orou, e toda a nação orou, e toda a nação louvou a Deus. E quando, amado, tu busca a Deus em oração, e quando tu invoca o nome do Senhor, e quando tu ora, tu move o coração de Deus, e Deus se levantou do trono, aleluia, e ele disse, olha, não temas nem te aterrorize, porque esta peleja não é tua, esta peleja é minha. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Altíssimo. E amado e querido irmão, Deus deu uma ordem, e Deus usou o profeta Jeú. Aleluia. E o profeta Jeú transmitiu a voz de Deus para o rei Josafá.
E o rei Josafá fez de conformidade como Deus Todo-Poderoso ordenou, amados. Temos que fazermos de conformidade com o que Deus ordena. Deus dá uma ordem e eu não posso fazer ao contrário. Deus não mandou ninguém pregar o evangelho de prosperidade, isso é criação do homem. Nos 4 livros sinóticos, Deus fala de evangelho de arrependimento para a remissão de pecados. Deus fala da pregação do evangelho, da busca do reino de Deus por esforço. Deus fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que a fé está focada naquilo que não vemos. Em síntese, amados, Deus, Ele não trabalha no meio de incredulidade. Aonde tem e há incredulidade, Deus não pode agir. Não tem como Deus agir no meio de incredulidade. Essa é a razão de muitos crentes estar passando por situação difícil, amado. Porque não quer ouvir a palavra de Deus e às vezes chegam até a murmurar, como se Deus fosse culpado pelo flagelo dele. Não, o problema está nele. Ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, voz do engano, do espírito da mentira, a voz de Satanás. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, pode ter certeza que a vitória vem, a batalha é vencida, porque Ele não te deixa pelejar, Ele peleja por você. E não é diferente assim como Ele pelejou por Josafá, Ele peleja por você. A fiel sagrada palavra de Deus diz no livro de 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E será que, se o meu povo que se chama pelo meu nome, 4 situações, amado, para tu levantar Deus do trono dele, se humilhar, tem que se humilhar, tem que sair da soberba, da altivez, da arrogância, do orgulho, da prepotência, tem que sair do seu eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada, você é pó, você é obra de Deus e como obra deve reverência a Deus, deve satisfação a Deus. Então, amado, te humilha, aí ora, temos que orar, temos que estar em constante comunhão com Deus através da oração. Me buscar, temos que todos os dias buscar a Deus, não importa o lugar, o momento, as circunstâncias, busca o Senhor. Aleluia. E se converter dos seus maus caminhos, aquilo que tu fazia, aquilo que tu praticava, tudo aquilo que tu fazia que entristecia o coração de Deus, provocava a ira de Deus, tu não pode fazer mais. Não pode, amado. Tu és uma nova criatura. Anda de conformidade com o querer de Deus, invoca-o. E você vai ter um Deus fiel e verdadeiro, que jamais te abandonará. A fiel sagrada palavra do Senhor diz que mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, Ele jamais te abandonará. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale. Amado, encerrando essa live, o rei Josafá fez de conformidade com o que Deus ordenou. E o rei Josafá uniu a nação de Israel, juntou e foi para o vale de Sitim. E de lá Deus confundiu os inimigos. O Senhor confundiu os do Monte Seir, os moabitas, os amonitas, e eles
se mataram. Eles se mataram, que não ficou um vivo. E Deus disse: olha, Josafá, olha para ali. Josafá estava com o seu povo lá em cima do monte e era só cadáver. Não tinha um morto. E Josafá desceu com o seu povo e aí ele pegou todos os despojos, toda a riqueza das nações inimigas, porque é assim que Deus faz. E Josafá amado voltou vitorioso. Mas também houve um problema que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 23. Josafá usou de ingratidão para com Deus. Após de Deus operar tantas maravilhas, conceder alegria, paz, sossego, tranquilidade, riquezas a Josafá, ele uniu-se aos reis de Judá e começou a construir navios para ir a Tarsis, para praticar o mal contra o seu próximo, e Deus não gosta disso. E a pior sagrada palavra de Deus diz que Deus puniu Josafá, quebrou os navios deles, ele não conseguiu o intento, a intenção dele, e aí Josafá morreu e foi sepultado. E a história de Josafá está no livro das histórias dos reis de Israel. Amados e queridos ouvintes, que ouvirem e assistir esta live, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Herodes, pela perversidade do seu coração, por perseguir o povo de Deus, morreu na mesma hora, porque não deu glória a Deus, mas se sentindo como Deus, glorificou-se a si mesmo, e foi comido de bicho. E não foi um ano, nem foi um dia, nem uma hora depois, não. Na mesma hora Deus mandou um anjo e os bichos comeram ele vivo. Porque Deus é Deus. Tudo que nós temos que fazer é adorá-lo e obedecê-lo. Amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que eu tive de transmitir, meu Pai, a tua fiel palavra, que eu tenho certeza que ela vai alcançar povos, nações, tribos e língua. Amém.